Fala galera, boa noite. Estamos estreando aqui o Enquadra, um projeto novo aí da Cocria com apoio da Cult, da Pipoca. A ideia é, além de arrumar alguma coisa para fazer nessa quarentena, é também movimentar o cenário do audiovisual de Brasília, cutucar um, cutucar outro, saber o que eles estão fazendo, se estão com o projeto parado, como é que é o trabalho deles, se tem planos para depois da quarentena, durante a quarentena, como é que estão vendo a situação do mercado, enfim, passar algumas dicas. E estou esperando mandei um link aqui para a Renata entrar, só um minutinho, que eu vou mandar para ela. Vou entrar aqui. Você tá aí? Ah, peraí, deixa eu te botar aqui na. É bom que é uma intimidade, né? O bom é que é uma intimidade, né? A gente entra dentro da casa mesmo nessa quarentena. Deixa eu te colocar aqui, peraí. Aê! Pronto. Meu Tá está me vendo? enquadrado. Tô. Tá Legal. rolando? Tá, né? Sim, que Tá, bom. Vou deixa eu vou colocar tirar um você. negócio aqui, ó. Cabeça meio cortada, né? A minha, a minha também. Um pouquinho. E aí, Rê? E aí? Feliz aí? Preparou um cenário aí e tal? Na minha casa mesmo. Eu passei um batom. Ah, importante, eu passei perfume também. Acho que tanto tempo que não passava um rímel. Tomando uma água. Tô tomando água. Não tô abastecida de cerveja, nem de vinho. Devia ter feito um gin tônica. Vou deixar pra depois. Vai que eu bêbado aí, falo besteira. E aí, o que você tá aprontando nessa quarentena? Conta pra gente. Uai, tenho que criar uma rotina pra não surtar, né? Então, com as notícias da quarentena, eu ouço de manhã, assim, sabe? Depois eu vou focar em outras coisas, assim, de trabalho, principalmente, basicamente trabalho. Porque, querendo ou não, a maioria do meu trabalho eu já faço escrevendo mesmo, já faço de casa, né? Uhum. Então, E como é que é esse negócio? Você vive de roteiro? É uma pergunta que eu queria que, fazer, porque a gente recentemente participou de uma sala de roteiro, aí eu lembro que alguém perguntou, não me lembro quem, perguntou o que que você faz para sobreviver? Aí você falou, não, eu sou roteirista. Aí a pessoa falou assim, não, tá, mas como é que você ganha dinheiro? então, de roteiro mesmo, assim, na verdade eu escrevo roteiro, sim. Eu trabalhei 6 anos numa produtora, na Cine Group, né? Fiquei lá 6 anos escrevendo maioria institucional e tal. E aí, quando eu saí de lá, eu fui chamada para dirigir uma série, né, com Caetano Curi, pela Asa Cine, chama Crias de Docina, tá na TV Cultura agora. E aí, eu tive esse convite, aí eu comecei a focar a minha vida em 3 tipos de trabalho, né? 3 tipos de roteiro. Os meus projetos, que são curtas, projetos de série, essas coisas. É, projetos que os outros me contratavam, ainda nessa área, de série também, e institucionais também para dar uma variada e para balancear aí os gostos e também a receita, né? A receita, né? Importante, publicidade. Exatamente. Aí dá uma variada aí, mas diversos tipos de roteiro mesmo, né? Institucional, eu recebi 500 milhões de institucional quando eu estava na Cine. E me conta um pouco sobre você. Eu também sei pouco sobre você, fala a verdade. Não sei Sim, você, como onde você estudou, se você é formado em cinema ou em outra área, se você, enfim, como é que você se apaixonou, entrou na área de cinema. Então, eu formei em publicidade, na verdade. Formei no IESB em publicidade. Aí, quando eu formei, assim, não queria muito trabalhar em agência.
não achava muito legal, tinha algumas crises, assim, com publicidade, inclusive. Assim, não me encontrava muito, assim, sabe? Só que durante o curso inteiro lá do IESB, né? Eu Uhum. sempre fiz cinema, sempre. Cara, eu lembro que eu fiz curso com o Sérgio Moricone lá no Espaço Cultural Renato Russo, aqueles cursos que ele dava, nem sei se ele dá ainda. Enfim, sempre fiz curso de roteiro, fiz curso de edição, um monte de coisa. Sempre tava indo pra essa área, assim, sabe? Mas você E aí, sempre gostou de assistir, né? Você sempre gostou de ir ao cinema, enfim. Foi uma coisa que te dava prazer já se sim, relacionar. sim, eu ia direto na academia de tênis. Lembra da academia de tênis? Lembro, vixe. Nossa, era muito bom, né? Era uma delícia. O bife era lá, né? O Brasília International. Agora é online. Agora vai ter online esse ano, exatamente. Pois é. É, Bom, enfim, aí depois que eu formei, assim, passou um tempo, e aí eu, cara, pô, eu gosto de escrever e tal, vou ser roteirista, assim, sabe? Então fiz curso de roteiro. Aí desde então, lembro que o meu primeiro curso de roteiro, roteiro mesmo, assim, depois que eu decidi ser roteirista, foi em São Paulo, como é que é, gente? Escola Internacional de Cinema, e foi muito legal, assim, sabe? E aí decidi Ah, também, cara, aí entrei na CIM, fiquei lá 6 anos, nesses 6 anos eu, tipo, fiz muitos institucionais, essas coisas. Em paralelo, eu fiz meu primeiro curta, que foi o Requilha, né? E aí, assim, estudava sempre, propunha projetos lá, coisas assim. E aí chegou há 3 anos, assim, eu. Aí o Caetano, foi quando o Caetano me chamou pra dirigir, eu queria de Dulcina, assim, sabe? Que aí eu falei, ah, cara, massa, um projeto inclusive financiado pelo governo, né? Incentivo é, público, edital de TVs da públicas, o TV pai dele. pública. E aí ele queria uma segunda pessoa para dirigir, aí a gente co-dirigiu e foi uma super experiência, foi muito legal, assim, sabe? E a partir daí eu já tinha alguns projetos pessoais, né, que eu já estava encaminhando, e aí foi isso, assim. E aí de lá pra cá, eu fiz muitos projetos legais, fiz o Véu de Amani, fiz dos meus, né, fiz o Véu de Amani, que aí foi esse curta que foi para Gramado, que foi para Brasília, que ganhou o prêmio em Los Angeles, melhor roteiro em Gramado. Você tem o Kikito, você é um dos poucos brasileiros que tem o Kikito. É, né? O Gui Campos também tem. Gui Campos tem mais de um, inclusive. Campos, a Maíra, né? A Maíra, o Iberê. Eu também O Iberê, eu tenho, acho. Ele ganhou, ele também ganhou o só prêmio. que, só que esse aqui é de mentira. Entendi. Enfim, aí a partir daí também fiz parcerias, assim, fiz projetos muito legais, que nem escrevi o roteiro do Jardim Piloto, que é da Dani Azul, Ah, tá. Da Dani Azul, que eles fizeram até uma coisa que extrapolou o filme, né? O projeto. Foi plantar um canteiro, sim, como é que é o nome do negócio? Impacto Social, né? impacto social. Social, que vai além do documentário e assim, tem outras ações, né? Tem a ver com o meio ambiente também. Eu escrevi, por exemplo, assim, depois disso, aí nesse meio tempo também escrevi uma série infantil muito legal para o Estúdio 10, que chama Chá e Cor também. O que mais que eu fiz? Tem um projeto da Claudinha, que é um documentário também sobre mulheres que vivem no mar, isoladas, assim, sabe? Bem interessante. Ah, Também os meus que foi pro Icumã, né? Também. Tucumã, Aí nesse Cuman também, eu fui tem um projeto de série que eu vou começar a escrever agora sim, no final do ano, que chama Como uma Deusa, e também eu fui nos dois últimos Incumans, assim, Cuman é muito legal. Tomara que as pessoas de Brasília tenham Eu seguido. queria também fazer, mas já mandei dois e não entrei. Né? Mas é isso aí, né? Mas importa ir tentando fazer. Tem que fazer sempre, exatamente. E você falou que estudou lá na Academia Internacional, né, de Cinema, lá de São É, Paulo? curso. Ah, tá, eu esqueci de falar isso. Aí ao longo às vezes eu despeço. Não, Eu vou Mas aí eu fiz um monte de curso, cara. Eu fiz aquele curso lá do Robert McKee, quando ele veio aqui em 2013, aquele aham. desenvolvimento da Globosat. Eu fui para Cuba fazer um curso lá de 2 semanas, foi muito legal. Cara, fiz curso online, tipo, com Kids. Com Kids tipo, direcionado para conteúdo infantil também, que é muito massa. Ai, cara, fiz um monte de curso, assim. Esses que Pô, eu lembro que eu fiz um curso muito legal também no Festival de Cinema de Brasília com a Alexei Habib. Já fiz 1000 cursos com a Cioli, que é maravilhosa também, assim, sabe? Acabou na minha. E como é que você pega
todos esses cursos que você fez e converge para uma metodologia própria, assim, pessoal, um processo criativo. Como é que você se organiza dentro da sua cabeça para escrever, tendo várias referências, várias influências, várias... Não sei se é difícil de falar isso, mas enfim. Não, é engraçado porque, assim, às vezes quando eu vou começar um projeto, eu sempre guardo nas pastas, sempre faço curso escrevendo, anotando tudo, assim, sabe? E aí, às vezes quando eu vou começar um projeto, eu entro num desses cursos antigos que eu fiz, assim, e dou uma olhada, assim, sabe? É, depende do projeto, assim, sabe? Eu acho que eu sempre começo assistindo referências. Por exemplo, se é documentário, eu assisto um monte de documentário, sabe? Se é ficção e tem um tema que me interessa, assim, sabe? E aí eu vejo o tema, assim, sabe? Meio que eu Mas tenho... estruturalmente, você Hum, segue algum manual? Porque a gente participou na sala de roteiro com o Rafael, que, aham. assim, não é que ele seja contra manual, mas ele prega o desapego dos manuais. Eu acho que assim, tem que ter, quando você vai escrever um roteiro, assim, sabe? Antes de partir pro roteiro, eu acho que tem que ter uma escaleta muito sólida, assim, sabe? E aí, volta e meia, eu pego, sei lá, uma teoria. Tem uma teoria aí que são os oito, the eight approaches, sei lá, eu coloco aqui nos comentários depois, assim, tem até naquele site Tertúlia Narrativo. E aí que ele coloca os 8 pontos, é, eles colocam os 8 pontos principais, né? Sendo que os dois primeiros, assim, o que é importante na narrativa no primeiro ato, os outros quatro no segundo ato, os outros dois finais, assim. Eu tento meio que dividir como isso em 3 atos, Uhum. mas é, cada Carol Gadelha e Marília Nogueira estão dando oi aqui para você. Oi, Marília e Carola são muito fofas, cara. Fofas, lindas. Marília, ela faz aquele festival Cabiria, que é um dos festivais mais importantes de roteiro que premia. Ah, eu vi que na live do Rafael você botou lá Cabiria, eles lembraram no Cabiria, né? Tem a Carol Gadelha, tem direção maravilhosa. Já trabalhou junto numa série. Ah, essa série foi muito legal, Cozinhadinho. A gente fez quando foi uma das coisas mais legais que eu fiz na Cine. Foi uma série infantil que tá na TV Brasil, né? Foi muito divertido. Foi muito E legal. me conta uma coisa, você lê muito roteiro? Você gosta de ler roteiro Eu gosto. como ferramenta de aprendizado? Sim, eu gosto, e aí quando eu leio, quando eu consigo imprimir, porque agora não dá para imprimir, porque tá tudo fechado, né? Aí eu pego umas canetinhas coloridas e meio que vou vendo o arco de cada personagem, assim, sabe? E aí vou marcando. Isso é uma forma de, tipo, de você ver o arco dos personagens e estudar roteiro. E você tinha falado de manual, acho que para além de manual, uma coisa que eu acho muito interessante é pegar os filmes que eu acho legais e série também, e o filme que eu tô pegando como referência para fazer um determinado projeto, e desconstruir o reloginho. O que significa? Pegar e assistir no filme e anotando pontos de virada, assim, Ah, sabe? decupando o filme, né? Decupando o filme, assim, sabe? Isso é muito legal para você ver a estrutura de um filme que você gosta e às vezes te dá ideia, às vezes te dá uma noção de ritmo muito legal. E também em série é interessante porque você é mais ou menos fazer o que a gente fez lá na sala de roteiro, que é dividir. Você faz um quadro, né? Com Uhum. coluna. Aí aqui você coloca o nome dos personagens, aqui os episódios. Aí você vai escrevendo o que que aconteceu em cada episódio, assim, sabe? Então, Personagens, né? assim, além de ler, desconstruir o reloginho para mim é muito interessante, assim, sabe? E eu acho que isso funciona de uma forma muito complementar com os manuais, assim, entendeu? Assim, Eu fiz muito isso no IESB, de decupar filme. Quem dava muito para te decupar filme era o Ligoc. sim, Eu decupei aquele cheiro do ralo umas 48 vezes. aham. E chegou no final do ano, a gente foi fazer um amigo oculto de DVD, na época tinha DVD, né? E adivinha qual que eu ganhei? Cheiro do ralo. Não aguentava mais assistir esse filme e ganhei no final do ano um DVD do Cheiro do Ralo. Mas eu também acho legal esse negócio de decupar, né? Não é fácil, mas é Cara, importante. é prazeroso, É assim. como se fosse hackear o filme, né? É.
E aí você entende, assim, o arco, você entende o que aconteceu com cada personagem e tal, e eu acho que isso te dá instrumentos para a hora de você escrever, assim, sabe? Inclusive de tempo, né? De tempo, Ah, mais ou menos 50 minutos teve um ponto de virada, enfim, você ainda se orienta por aí também. assim, eu sempre fico curiosa pra ver se, tipo, sei lá, virada do primeiro ato. Aí vai chegando no final, eu já não fico muito ligada no tempo, não. Mas eu acho, cara, eu acho que a dinâmica e como a história é contada, assim, sabe? Isso eu acho muito gostoso de fazer, sempre faço. Eu pego um papel, vou anotando. E assim, eu dou uma olhada depois nunca mais confiro, mas não sei, parece que registra na mente de alguma forma. Eu também acho que o repertório entra e na hora que você começa a escrever, inconscientemente as coisas vão se conectando, né? É impressionante. Às vezes, quando eu também me sinto travada, assim, vou escrever uma coisa assim travada, eu vou assistir alguma referência. Às vezes nem é, não tem muito a ver, cara, mas sempre tem um detalhezinho, uma coisa que, cara, dá um insight, aí você coloca no seu roteiro e aí a coisa anda, assim. Eu É bem acho legal. massa também. E me diz uma coisa, a jornada do herói, Jornada do a herói. famosa jornada do herói, Então, a jornada. Você vai fazer uma ou, pergunta? ou da heroína, Oi? ou da heroína, né? Porque foi construída também uma jornada da heroína. Foi. Queria Aí que você você falasse um pouco sobre isso, a jornada do herói e a jornada da heroína. Não sei se. Eu acho interessante. A jornada do herói ela é básica, né? Assim, tem o livro lá do Christopher Vogler, né? Que ele é feito com base nos mitos do herói, lá do Herói de Mil Faces, Sem Faces. Isso, herói de mil faces. Enfim, Acho que eu tenho. mas ele foi feito também. E eu tava lendo sobre isso hoje, assim, sabe? Ele foi feito também sobre um ponto de vista sempre masculino, né? Enfim, Sim. tá, a gente tem que ter essa ferramenta. No site, aí eu fui conferir lá no site do Tertúlia Narrativa, aí fala um pouco da jornada da heroína, assim, sabe? E que é uma outra forma da gente ver, né? Porque a gente sempre vê as coisas sempre pelo ponto de vista do homem, você vai ver os últimos filmes, todos os filmes são os últimos filmes, né? Os filmes da, sei lá, até pouco tempo, né? A maioria dos protagonistas homens e tal. Enfim, aí tem essa teoria da jornada da heroína que eu acho que é uma coisa legal de estudar, assim, sabe? Porque ela fala muito sobre o conflito interno também, assim, sabe? Então, tipo, coloca um pouco da visão da mulher. E aí, para além dos manuais e para além de desconstruir o reloginho, Hum. esse site é muito legal do Tertúlia Narrativa, que ele tem Tertúlia lá, narrativa. nossa, é uma ferramenta de estudo para mim muito legal, assim, porque quem faz é a Jaqueline, eu acho que é a Jaqueline Souza, que é uma roteirista maravilhosa, que ela entende muito, junto com o marido dela, e ela alimenta esse site, lá tem falando sobre a jornada da heroína, assim, sabe? E Aham. também, e também tem textos e artigos sobre várias teorias, assim, que aí você aplica ou não da maneira que você quiser. Eu acho que é claro que é importante saber, né, todas essas teorias, enfim, ter elas como ferramenta, mas é aquele negócio, né, cara, que o Rafa falou. Hum. Tipo, né, tem os manuais, mas, cara, vamos pra prática? Nossa, é É, melhor. que filme que esse cara fez, né? Que filme que esse cara fez? Eu assisti a live dele ontem, Eu porque assim, também. é um cara realmente muito respeitado e tal. Ele disse que quando tava lá no Rio Content, desculpa, Rio Content não, lá na oficina lá do Globosat, eu acho que foi 2013, eles foram pesquisar qual filme que o Robert McKee tinha escrito, assim, sabe? Que tinha feito. Você lembra dele contando essa história? Da Barbie, né? Um é da Barbie, E o aí outro é os Dez Mandamentos que a Record comprou os direitos para fazer, né? o negócio, assim, sabe? Enfim, né, claro, não criticando, mas assim, foi a primeira vez que eu pensei, realmente, assim, sabe? Tipo, tá, tem os manuais, mas, cara, vamos ver também, vamos ler o roteiro, vamos assistir os filmes e, cara, colocar em prática mesmo, passar para os colegas lerem, assim, sabe? Eu É, acho os que é uma manuais são interessantes para te ajudar a estruturar, mas é isso, eles não te ensinam a escrever uma boa cena, eles não te ensinam a escrever um bom te dão, diálogo. te dão dicas, assim, sabe? Mas eu acho que é muito mais assim, claro, você tem que ler, você tem que ter esse estudo, assim, sabe? Mas, assim, não é, a gente não pode usar eles como uma coisa determinante, assim, sabe? Tipo, Uma pode, fórmula, né? exatamente. E já que a gente estava falando da jornada da heroína, Hum. vou tocar num ponto aqui que a gente até estava falando sobre. Uhum. Antes disso, deixa eu te perguntar, o que você gosta de assistir?
Qual o seu gênero preferido? É o Cara, mesmo gênero que você escreve? oi, qual que é a última É pergunta? o mesmo gênero que você gosta de assistir? Ou é o que você gosta de escrever? Ou você... Cara, não necessariamente, assim, sabe? Eu gosto muito de série, gosto de ficção, assisto muito drama. Por exemplo, vi coisas infantis, mas não é o que eu mais assisto, assim. Enfim, eu dou uma variada e também, às vezes, depende muito do que eu tô trabalhando, assim, sabe? Lembro que esse da Claudinha Daibert, que é o Xerifes do Mar, cara, assisti todos os documentários possíveis, assim, sabe? E Uhum. agora, por exemplo, que eu vou começar a escrever esse meu longa, nossa, tem até um filme para indicar, é o Lo Despertar de las Hormigas, que é um filme que eu assisti em Gramado, no Festival de Gramado ano passado. Então, assim, é um drama, é um filme de Costa Rica, sutil, assim, que tem uma personagem feminina, assim, sabe, maravilhosa. Então, eu meio que dou uma variada, assim, sabe, entre Seu filme e primeiro série. longa? O meu, assim, eu achei que ia ser, mas não. Eu acho que já vou ter dois longas na frente de documentário antes da minha primeira ficção, que é justamente o da Dani, que eu escrevi como um curta, mas aí depois e tá sendo a gente já fez todas as cenas, né? Aí vai virar um longa. E o da Claudinha, eu vou pegar ele para finalizar também. A gente meio que parou, a gente parou, a gente fez a pesquisa e tal, e aí estamos na escaleta, vamos retomar daqui a pouco. E aí, em paralelo com o meu longa, assim. Então, acho que vai ser meu terceiro. Achei que fosse o primeiro. Assim, vai ser o primeiro de ficção. É, vai ser o primeiro de ficção. A Marília falou que aqui tem estrutura da promessa da Virgem também. É, sim, sim. Cara, Marília é muito ótima, gente. Vocês têm que falar. Eu queria tentar entrar naquele assunto que você ia me perguntar, que aí tem a ver com. Isso, aproveitando aí que você falou que a sua protagonista vai ser feminina, né? Vai sim. E como é que você vê essa questão disso, né? Da representatividade Então, um pouco. no roteiro? Eu acho que é um ponto que realmente quem está escrevendo tem que prestar atenção e tem que, assim, avaliar mesmo, né? Porque, por exemplo, é uma coisa que vai muito além do roteiro do cinema, assim, tipo, os filmes que você faz, eles impactam na visão das pessoas, né, cara? É uma coisa que vai para o inconsciente coletivo e tal. E o que tá nos filmes também são coisas que, cara, são criadas pelo inconsciente coletivo. A gente vê muita coisa, assim, machista mesmo, É, entendeu? muita coisa bizarra, né? Umas coisas meio bizarras. O ano passado, por exemplo, em Gramado teve dois filmes que, cara, um é de uma pessoa muito famosa aí que assim, velho, impressionante, assim, o homem batendo na mulher, e pedindo desculpa, e sempre no lugar da puta, e, enfim, é, naturalizando violência, entendeu? Sendo que, cara, a gente tem taxas de violência contra a mulher hoje em dia, que é uma coisa horrorosa. Eu já estava ouvindo aqui o Café da Manhã, disse que o número de assassinatos de mulheres em São Paulo dobrou em relação ao ano passado. Aí lá, o ano passado, no Festival de Brasília, também surgem filmes romantizando o assassinato de mulheres, né? Tipo, Uhum. vai lá, empurra a mulher cai, morre. Ah, disso foi sem querer. Assim, sabe? Tipo, acho que é uma questão de responsabilidade também, assim, sabe? Um outro exemplo, Você conhece os testes, né? conheço. Assim, então, isso que a gente conversou ontem, né? Tem um teste que chama o teste, eu não sei se é Bechdel, Eu chamo de Bechdel, Wallace. Bechdel Wallace. que é exatamente que uma cartunista ela criou esse teste para ironizar as produções de Hollywood, né? E aí, realmente, cara, pensa nos filmes, principalmente nos clássicos, nos filmes antigos. E aí, por exemplo, a primeira é ter duas. O primeiro pra você passar no teste, né? São três coisas. Primeiro é ter duas personagens com nome. Com nome. É A triste. segunda, básico, né? A segunda é ter pelo menos uma cena que duas conversam entre si, duas mulheres conversam entre si, né? E o papo não pode ser sobre homem, sacou? Então, assim, se você for ver, cara, são muitos filmes, assim, são muitos. Ainda mais esses filmes da nossa formação e tal. E, cara, para além disso, lá no site do Cabiria também tem meio que uma coisa para você avaliar, né? Tipo, se o seu personagem tá legal, o seu filme é minimamente legal, né? Que é, sei lá, velho, você tem que. É importante que no roteiro você dê nome para os personagens femininas, porque, por incrível que pareça, o tanto de roteiro que aparece sem nome para mulher, né? E aí, por exemplo, sei lá, coisas básicas, assim, quando tem, tipo, uma multidão, você descrever que metade é mulher.
assim, sabe? Tipo, quando você for descrever uma personagem, não falar sobre só que, ah, é uma gostosona. Quais que são as características psicológicas dela? Com o que que ela, sabe? Com o que que ela trabalha? Entendeu? Tipo, enfim, e dá fala para as personagens femininas também. Também tem pesquisa que mostra que, cara, a maioria dos filmes as mulheres falam muito menos que os homens, assim. E Ah, eu acho. em 2018, desculpa te interromper. Em 2018, a minha sócia, Natália, deve estar assistindo a gente. Beijo, Nath. Ela entrou para um coletivo chamado Arte Aberta Uhum, e eles decidiram fazer uma análise sobre o Oscar daquele ano, 2018, se eu não me engano. E a gente acabou fazendo um estudo chamado Elas no Oscar, onde a uhum. gente aplicava 4 testes de representatividade. Deixa eu ver até se eu consigo botar na tela aqui, não sei se você vai ver. Então, é o seguinte, tem o Tauriel, tem o Barney, tem o Makomori e o Bechdel Wallace. Ah, pô, bom saber, porque eu Eu não estava sabia. tentando ler para você aqui, vou repetir. Uhum. O Makomori é Existe Mulher no Filme? É. Ela tem arco dramático? Isso também, isso é Tem interessante. o arco dramático é apoiado no arco dramático do homem? Sim, serve de escadinha ou só acessório? Esse de E, gramado era uma coisa horrorosa. e aí tem o Tauriel. Tauriel é Existe Mulher no Filme? Ela só está na trama para ser par romântico? Ela Uhum, possui competência em algo? uhum, E tem o Barner, que é tanto homens quanto mulheres, quando falam entre si, falam somente sobre o sexo oposto? isso. Se há alguma violência, ela é retratada pelos homens com humor ou falta de seriedade? Ou como normal ou aceitável? Ou ainda como se alguém merecesse a violência, que é o caso que você citou aí, né? Exatamente. E isso é interessante, a gente acha que é simples, que é óbvio, mas, por exemplo, cara, quando eu e a Maíra Carvalho, que é diretora de arte, ela estava lá em Gramado também, a gente saiu, a gente foi conversar com as pessoas não se ligaram nisso, assim, sabe? E, cara, assim, e isso mesmo, assim, que você está falando, questão de representatividade, pensar que existe uma responsabilidade quando você conta histórias, que, cara, as pessoas vão sentir compaixão por quem você, né, coloca lá em cima, vão sentir desprezo se você trata a mulher, né, como objeto, e, cara, não é uma questão, sabe, enfim, de disputa, sabe? É só, tipo, cara, as mulheres são 50% da população, tipo, assim como os negros são 50% da população brasileira também, tipo, então, cara, Já deu, né? Pô, inventado o qualquer área, mundo, o sabe? mundo evoluiu, o mundo andou, pô. Exatamente, a gente tem que ser negros, população LGBT também tem que ser representado em tudo, assim, sabe? Tipo, não é só no filme, não. Uma coisa que até a Marília comentou, tô usando a Marília de referência o tempo inteiro, porque eu A assisti a live, Marília tá aqui. mas que aí é uma coisa muito legal da Ancine, que rolou na época da Débora Ivanov, foi a questão de colocar na comissão de seleção dos projetos que chegam lá 50% da comissão de seleção ser mulher, e ter cota também para negro, LGBT. É importante, cara. É, Aí a Val tá falando aqui representatividade e equidade, e a Marília postou aqui 9 medidas simples para melhorar a representação de mulheres no seu roteiro. Boa, Marília, obrigado. Depois a gente compartilha. pois é. E sei lá, eu acho que assim, né? Você tem um roteiro, você é homem, você vai escrever sobre uma personagem mulher, primeiro tente escrever com uma personagem mulher, né? Pô, senão, cara, não tem jeito mesmo. Assim, coloque mulheres nas funções diretivas, assim. Se você for ver os dados da Ancine também, cara, baixíssimo. Assim, eu não tô com ele. Essa coisa do lugar de fala, o que que você acha? Qual que é a sua opinião do lugar de fala? Cara, eu acho que tem essas coisas mínimas, assim, sabe? Tipo, engraçado que eu, o ano passado, tava no Frapa, eu, né, não tenho muito conhecimento do universo trans, mas teve umas duas pessoas maravilhosas trans que falaram lá, e assim, cara, que, velho, em vez de me ligar pra perguntar e fazer consultoria, cara, me chama pra escrever junto, assim, essas pessoas precisam trabalhar também, né? Tipo, as mulheres também, assim. Cara, hoje foi muito engraçado, eu postei num grupo de roteiristas, assim,
que eu tava meio envergonhada e tal, né, de participar na frente das câmeras, não pode, eu fiquei um pouco com vergonha, mas aí uma amiga, Letícia Bonito, falou assim, Renata, cara, porra, outro dia um cara roteirista que tá há 15 anos no mercado e nunca precisou fazer currículo, me pediu ajuda para fazer o currículo dele, assim, sabe? Tipo, então, assim, eita, não sei se eu poderia ter falado isso, mas agora eu já falei. Mas não tem. Não tem- Mas assim, pra você ver como é que é. Então, assim, não é uma questão de chatice, de tipo, feminista, não sei o quê. Porque, cara, quando a gente tava conversando ontem, né? A gente fala de feminismo, aí já vem uma galera achando que é uma coisa horrorosa e tal, que é uma coisa, Extremista, né? ai, que coisa chata. Não é coisa chata, cara. É assim, é uma tentativa de deixar as coisas minimamente iguais, né? E, tipo, evitar coisas que nos rodeiam, que acontecem o tempo inteiro, que vocês podem ver em dados, assim, sabe? Porra, piadinha, qualquer tipo de piadinha. Cara, você não vai escrever um roteiro, né? Espero. Cara, meio que, cara, preconceituoso. Ah, isso. Tem muito. Tem muito ainda. Porra, se você vai fazer piada, se você vai fazer comédia, por que não colocar no lado do oprimido, né? Trabalhar com o lado do oprimido em vez de com o lado do opressor, assim, sabe? Dar força pra galera que já tem, né, velho, que não precisa, assim, sabe? Inclusive, tem um documentário muito interessante que chama O Riso dos Outros, que fala disso. Já ouviu? Não, não vi ainda. Eu assisti ele, é muito legal, assim, sabe? Entrevista um monte de comediante aí, tipo, alguns comediantes falando da patrulha. Como é que é? A patrulha tudo hoje é É, politicamente. politicamente incorreto. Mas, cara, os tempos mudaram, graças a Deus, assim, sabe? Tipo, Ó, trazer. a Nath está postando aqui que Ford versus Ferrari não passa no teste de Bechdel Wallace. Estava indicado ao Oscar. Pois é, pois é. Eu, graças a Deus, tive uma filha e agora tenho uma sócia que me fazem enxergar diferente, né? Uhum. Eu melhorei muito, assim, mas às vezes eu me pego ainda trazendo um inconsciente aí coletivo machista, sabe? E aí, às vezes, a Nath me dá um toque, fala, ó, não precisa. Todo mundo, assim, eu acho que tá todo mundo, e aí, tipo, tanto homens para mulher quanto para mulheres, porque para os homens também não é legal, entendeu? Tipo, né, assim, ser o personagem forte o tempo inteiro, a pessoa forte, como se não tivesse fraqueza, assim. Enfim, também não tá legal, entendeu? Então, assim, quando a gente fala feminismo, e aí, cara, é muito simples, assim, você concorda, por exemplo, que homem e mulher têm que ganhar o mesmo salário? Você concorda que a mulher, não é legal a mulher andar na rua e sentir medo? Porque você concorda que a mulher pode votar? Tá, então, né, você, homem, é feminista. Não. Então, tipo, cara, são questões, assim, que é pra gente evoluir, assim, pra ficar bom pra todo mundo, entendeu? E não é que a gente precisa É. dos homens, inclusive, né? Também Ah, nessa tem toda luta. a razão. É. Eu estou escrevendo uma série que tem um projeto nosso que tem uma protagonista feminina. Uhum, Enfim, mas eu estou fazendo o primeiro tratamento e com certeza a primeira pessoa que vai olhar isso é minha sócia, uhum, para depois a gente partir para um segundo tratamento já com uma roteirista, uhum. que com certeza eu estou ainda carregado de muita coisa ali que, né, pode até É, funcionar, mas realmente não é o retrato uhum. do mundo real, né? Eu acho que, cara, é ter sensibilidade, trazer, tipo, a pessoa, o personagem que você vai falar pra perto de você, assim, sabe? Sei lá, você vai escrever sobre, não sei, uma enfermeira. É bom que você conheça esse universo. Você não vai lá pesquisar atrás. E assim, quando eu falo assim, que a gente está desconstruindo, está meio que trazendo a consciência, é todo mundo mesmo, assim. Eu lembro que o meu primeiro curso é um menino e um mendigo, que não é mendigo, é pessoa em situação de rua que se fala. Mas, assim, Filha, né? o Requilha. Mas aí eu lembro que eu fui escrever o meu segundo, aí eu escrevi uma história e tal, aí assim, né, ainda bem que nesses últimos anos, né, a gente tá tendo muita informação, tá pensando, né, tipo, nas questões de humanidade e tal. E, cara, eu pensei, gente, mas por que que eu vou escrever mais uma vez sobre o menino? Por que não colocar isso, estudando, né, esses testes e tal? Por que não colocar uma menina, né, protagonista e tal? E, velho, surgiu uma história muito legal, que inclusive só poderia ser representada por meninas, assim, sabe? Que é a menina que ganha um biquíni de presente, entendeu?
Olha que interessante. Não significa que eu não vou e não vai escrever também, tipo, protagonistas homens e tal, mas, cara, pô, pega um roteiro, às vezes dá pra trocar, tipo, um personagem que é homem, se trocar por mulher, não vai fazer diferença na narrativa. E falta representatividade de mulheres. Inclusive a Dina Davis, aquela atriz Dina Davis, lembrei, que fez Os Fantasmas Se Divertem. Aham. Ela tem um instituto de representatividade de gênero nos Estados Unidos, onde ela oferece serviços, assessoria jurídica, Uhum. e ela meio que fiscaliza É, os tem muitas filmes. profissões, né? E ela estava no Rio Content, ou alguma representante desse instituto, e ela falou exatamente isso. Ela, você que tem um roteiro hoje, que tem um protagonista homem, o que aconteceria com essa história se ele se transformasse, se você mudasse para uma mulher? É, Faz esse exercício para você ver que como vai aparecer várias outras possibilidades que talvez vai resolver seu problema de roteiro. Entendeu? é verdade, assim, sabe? Eu acho que é uma questão de pensar, gente. Eu achei muito legal quando o Rafa falou lá no, tipo, enfim, me fugiu aqui, mas assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, cara, existe a população, né? Então, existe, tipo, sei lá, igual eu falei, 50% da população é negra, então acho que ela deveria estar em todos os lugares, não só nos filmes, mas, cara, profissionais de tudo quanto é área, áreas de liderança, funções de liderança, assim, sabe? Então, é interessante. Outra coisa que a gente comentou ontem, que eu achei muito legal, que você falou, você vai escrever um roteiro, um protagonista mulher, né? Olha que interessante, a outra sala de roteiro, a gente Ah, participou de o Valder de uma que era de comédia, e o pessoal de uma outra, é, é biográfico. Né? e aí era sobre a vida da Norma Bengel, né? E, velho, a mulher, cara, teve uma vida sofridíssima. Você foi estuprada, sei lá quantas vezes, fez um aborto. E, cara, também fez filmes maravilhosos, fez mais de 30 filmes, sei lá, enfim, não lembro, mas ela é uma atriz maravilhosa, assim, sabe? Fez uso, como é que é? Pilantras, penetras, chá, Alfageste, é, Alfageste, né? é, pilantra, penetra é ótimo. Luiz, me fala aí, qual filme que a Norma Bagel fez? Acho que é Enfim, isso. aí, cara, ainda bem que a gente tinha mulheres dentro da sala, tipo Rafa Camelo, tinha Cibele e tal, pra cara, assim, né? E direcionando também pra velho. Por que que vai fazer o recorte, né? Tipo, dela ser estuprada e por esse caminho é a parte mais sofrida, assim, sabe? Tipo, porque. E aí, isso me fez lembrar também de quando eu tava no Frapa. Eu não sei quem foi, uma das. Porque tem um concurso de roteiro. O Frapa é um concurso, é um festival de roteiro que tem em Porto Alegre, o maior da América Latina, que tem anualmente, né? E aí você manda os roteiros pra lá e aí existe um concurso. E aí, uma das pessoas que fizeram a parte da seleção que fez a parte da seleção, que leu os roteiros, cara, ela falou que era impressionante a quantidade de estupros gratuitos que não ajuda na história e assim, o nível de requinte de detalhes das cenas, assim, sabe? Velho, não precisa, entendeu? Então, assim, além de ter representatividade, vamos representar também em outras áreas, assim, sabe? De outras formas. Isso eu acho legal, assim, pensar e analisar. E me diz uma coisa, Hum, não tô conseguindo. você dirigiu todos os filmes que você, todos os roteiros que você escreveu? Assim, na Não, verdade, você dirigiu roteiros que você escreveu até hoje. sim. Sim. Por exemplo, o Requilha e o Véu de Amânia eu escrevi eu que dirigi. O Crias de Dulcina não foi eu só dirigi. Então você pode ter uma ideia de, por exemplo, como que é a relação do roteiro nos outros departamentos, né, nas outras funções. Sim, sim. Isso eu acho bem legal, assim, sabe? Eu acho que. Você escreve o roteiro pensando nisso? Cara, escrevo. Tem até um aprendizado muito legal que eu tive, sei lá, por exemplo, área técnica de som. Assim, eu tô querendo, inclusive, estudar cada vez mais. Eu dei uma pirada agora, eu quero fazer, por exemplo, curso técnico de foto mesmo, assim. Eu lembro que quando eu estava fazendo o Frias, né? Tinha o fotógrafo, o que é o Valdir, que eu ficava tipo, meio que grudada nele, perguntando, tá, você tá fazendo isso por quê e tal. Isso, cara, dá muita noção, até por agilidade de set, assim. E outro aprendizado que eu tive muito legal foi conversando com a Olivia Hernandes, que é Olivia.
Tá né? aqui, tá Ótimo. aqui, tá assistindo a gente. Oi, Olivia! Então, cara, tipo, a gente foi fazer o filme da Dani, aí a gente começou a conversar sobre som e tal, e aí ela me falou de uma tese da Ayana Kossai, que estou em Cuba também, Olivia estou em Cuba. E, cara, que fala sobre som Como é no que roteiro. Fala sobre o som no roteiro, assim, sabe? E, velho, eu sei que eu pirei, eu li esse negócio, depois meus roteiros não foram mais os mesmos, assim, sabe? Meio que pensando mesmo, assim, sabe? Tipo, na construção, na narrativa. O som tem uma narrativa, óbvio, né? Tipo, o audiovisual e tal. O roteiro a gente pensa nisso, mas, cara, eu não sei, eu comecei a ver de outra forma, assim, sabe? E isso também ajuda na hora de você passar para a área técnica. Por exemplo, eu acho que na pré-produção é importante você passar com todos, assim, sabe? Inclusive com as pessoas que vão fazer pós-produção. Nem sempre a você gente faz um consegue. roteiro técnico para a área técnica também? Com Não, não, instruções, alguma coisa assim? tem análise técnica. Ah, Mas eu, assim, por exemplo, no véu eu não conversei com a pessoa da pós, mas, cara, com o pessoal da pós e tal, mas, cara, se tivesse oportunidade é muito interessante, assim, você meio que passar o roteiro, conversar e falar o que você quer. E, cara, e às vezes a forma como você escreve meio que influencia muito no set, assim, também. Mas aí é já com a cabeça de diretora barra roteirista, né? Porque. você falando do som, eu lembrei de uma frase uma vez do Marcos Mana, Ai, Marcos. que a gente ia filmar um longa, e aí ele, sei, leu o roteiro assim e falou, pô, vocês em algum momento lembraram de conversar com alguém do som antes de fechar esse roteiro de filmagem? Entendi. Porra, tem muita coisa aqui que vai ser impossível e tal, não sei o que. E eu sempre fiquei com aquilo na cabeça. É, realmente, o som, a Olivia pode ser testemunha aí. O som normalmente é o último a saber das coisas. É, Às vezes fica de fora de algum tipo de visita de locação, ele só vai entrar lá num tech scout lá na frente. é. E, cara, o cinema é isso, imagem e som, e é impressionante ainda como o som né, marginalizado. É verdade, é verdade. E, cara, é foda, porque, assim, também tem após, né? Sempre não tem dinheiro pra pós, aí, assim. Mas você pensa em valor de produção quando você está escrevendo? Tipo, ah, cara, isso aqui vai ser impossível de filmar. Ou não, você não faz essa poda na criatividade, você deixa. Então, não faço, mas depende. Por exemplo, se você tá escrevendo. Eu escrevi aí uma. Tem esse meu projeto de série, que é o Sem Fronteiras, que tem a ver com o tema do véu de Amani. E, cara, escrevi sem podas nenhuma, passei pra produtora, a produtora foi lá e fez orçamento. Nesse caso, tipo, vai tentar vender, tomara que consiga algum dia, porque tá parecendo cada vez mais impossível, né, ainda mais no mundo que a gente tá vivendo hoje. Vai fazer o orçamento em cima daquilo, assim, sabe? Agora, se você tem um. Aqui em Brasília, por exemplo, você tem um curta, tipo. Não dá pra você escrever, tipo, que você vai filmar em 3 locações diferentes, levar a equipe toda, porque tem deslocamento, essas coisas todas, assim. Então depende, assim. Eu acho que o contexto atual já vai ser uma mudança brusca para os roteiristas, né? Assim, porque já vinha caminhando para um enxugamento, né, de orçamento, o fundo setorial. Uhum. E eu não sei como é que vai ficar esse fundo daqui para frente, mas com certeza com menos dinheiro, os roteiros que são mais enxutos em valor de produção têm mais chance, talvez, né? A criatividade em escrever com valor de produção menor, não sei. É um desafio aí, eu acho. Eu não tenho muita ideia, assim, sabe, do que prever prever para a área, assim, sabe? Eu sei que é, Como é que bateu isso para você? Essa crise já, esse congelamento de Ancine? Ou então, é triste porque assim, é um setor que estava crescendo pra caramba, né? Então, eu acho que as pessoas não entendem no governo, não entendem muito das coisas, assim, nem de economia, porque, assim, o setor que está crescendo, cara, é importante ter investimentos, vários países investem. É, cara, esses blockbusters aí todos têm incentivo do governo, assim, sabe? Se você for ver o Parasita, o exemplo da Coreia do Sul, enfim, cara, é assim que funciona. Então, é um pouco triste, porque a gente estava crescendo bastante, assim, sabe? E assim, gerando emprego, 300 mil emprego, um PIB legal, assim, sabe? Tipo, sei lá, maior que a indústria, PIB maior que a indústria farmacêutica.
tipo, gera, sabe, emprego, e não só, tipo, aqui dos nós, da gente, os criativos, mas, cara, é o cara que vai fazer a comida, o cozinheiro que vai fazer a comida do set, o motorista e tal. Enfim, é um pouco triste, porque, assim, tá acontecendo isso em âmbito nacional, e aí, por exemplo, ano passado não teve o FAC, teve nosso querido ex-secretário, que, cara, cancelou o negócio de cultura, sendo que a cidade tem uma agenda cultural, ou seja, tem pessoas que vivem disso, e, assim, das mais diversas áreas, assim, sabe? Tipo, né? Então, assim, o audiovisual em si, tem os estudos que dizem que a cada R$ 1 que coloca um valor maior, que eu não lembro exatamente qual é agora, retorna, assim, sabe? Então, é uma coisa que, cara, economicamente é interessante, e aí, velho, num setor que está em plena expansão, chega o governo maravilhoso que a gente está tendo e caga tudo, e, cara, ameaça, tipo, uma área que tem 300 mil profissionais, assim. Mas, ao mesmo tempo, né, crises, tipo, sei lá, eu não acho que, cara, hoje o audiovisual vai morrer. Hoje a gente está vendo tudo pelas telas, hoje, principalmente hoje a gente está confinado. Acho que, cara, essa pandemia aí veio para mudar muita coisa. Eu acho que a vida vai mudar, entendeu? Tipo, vai ser uma revolução no sentido de quando tem uma ruptura na base, que é o que está rolando agora, né? Tipo, as coisas mudam, assim como pós-guerras e tal. Eu não sei como vai ser, mas eu acredito que não vai morrer, não, assim. E, por exemplo, é Hoje, uma. hoje indicaram, né? Sinalizaram o novo secretário do audiovisual, né? O Weber Trigueiro. Hoje É, saiu. eu não tive a oportunidade de pesquisar sobre ele, mas algumas pessoas conhecem, não têm a menor ideia, assim, de... Eu não conheço também, não sei, mas assim, vamos esperar, né? Porque a impressão que dá é que ele tá Cara, congelando, ele está postergando a volta do funcionamento da Ancine o máximo que ele puder. e é foda, porque, assim, cara, tanto de empresa que fechou e que tava crescendo, não tem motivo pra quê? Você já tem já no país que tem, assim, antes da pandemia, né? Agora com a pandemia já ferrou tudo, mas, cara, já tinha uma crise, assim, sabe? Tipo, desemprego, essas coisas todas. Velho, você vai gerar mais desemprego por implicação de moral e sei lá o quê? Implicação política, entendeu? E assim, sendo que isso pode ser interessante para o Brasil economicamente também. Quando você vende sua cultura, você está exportando lá a identidade de um país, isso é importante, sabe? Enfim, tem. Porra, Economia criativa, né? Indústria criativa. Pô. exatamente, indústria criativa, cara. Indústria criativa. E aí, ter pessoas no governo que têm a menor noção disso é triste. E na quarentena, que você está se propondo a fazer? Assim, você está escrevendo, você está trabalhando? Para mim não mudou muito, assim, sabe? E eu acho que para mim não mudou muito que eu já escrevo agora, né? Este momento, porque eu não sei o que vai ser ano que vem, por exemplo, mas eu tenho uma eu tenho uma agenda, né, uma organização que eu pego, sei lá, tais semanas eu vou fazer esse projeto, tais outra. Tem projetos para entrar e tal. Eu estou me dedicando a terminar projetos atrasados. Projeto um, assim, não é atrasado, tipo, eu fiz o básico, mas preciso fazer mais coisas para prestar conta. Vou começar, também já começando esse projeto de longa e devo daqui a pouco começar a finalizar um dos documentários que eu estava fazendo, assim. E E falando em projeto, o roteirista no Brasil, ele tem, muitos deles tem que saber escrever um projeto, não só um roteiro, né? Mas assim, eu posso falar por mim. Eu escrevo os meus projetos e meio que vou atrás, por exemplo, de produtoras e de players, assim, sabe? Nessas rodadas de negócio. tem os produtores que escrevem um projeto para você, por exemplo, se você vai participar do FAC, Não, não. você que Se eu, escreve. eu escrevo, e se, por exemplo, uma pessoa, que nem foi o caso, acho que da Claudinha, ela falou, tem essa ideia, e a ideia é maravilhosa, cara, tá, vem cá que eu vou escrever. A Júlia também, a Júlia Tolentino chegou com uma ideia, a gente foi pro Icumã com essa ideia, desenvolveu, e aí eu vou lá e escrevo. Eu meio que faço a parte escrita, claro, dos meus e os que eu peguei agora dessas pessoas. Por exemplo, da Dani, não, a Dani me chamou depois, assim. Mas, por exemplo, eu tenho esse projeto sério que eu desenvolvi, e a minha produtora é uma produtora de conteúdo. E a Universal se interessou, assim, se interessou. É aquelas rodadas de negócio que você vai, nem sempre dá certo, mas enfim, se interessou. Só que ela só vai produzir se for com uma produtora grande. Hoje, nessa realidade de hoje, entendeu?
Uhum. Então, e aí meio que estou negociando esse projeto com a Academia de Filmes, por exemplo. Entendeu? Cada projeto é uma coisa diferente. É meu curta, é uma coisa menor, eu faço por aqui. Eu também tinha esse mesmo projeto quando havia editais de TV pública, também estava e tenho ainda parcerias com a Asacine, que é uma produtora aqui de Brasília também, assim. Então, Caetano. assim, aí depende, assim, sabe, do projeto. Cada tem uma realidade diferente, assim. Curta, meio que eu fiz pela minha produtora, tinha uma produtora muito executiva, ó. Tinha a Marinho, que era produtora executiva, que, assim, fiz coprodução, assim, sabe? Mas aí os projetos, assim, realmente, de roteiro eu que escrevo para edital, e aí, Cara, eu vou querer a Marília em todas as nossas lives aqui, porque ela só dá dica foda. Ela botou é, aqui, indústria criativa não destrói o planeta. A primeira coisa que o pessoal tem que botar na cabeça é isso. pois é, cara, e assim, e é uma, sei lá, uma falta de visão de conhecimento mesmo, assim, sabe? Das pessoas, assim, sabe? Tipo, essa coisa que vem sido construída de que artista é vagabundo. Cara, assim, sabe? Até preguiça, assim, sabe? Tipo, porque, pô, imagina, agora que tudo bem, né? Assim, imagina 2 anos atrás, você vendo isso, cara. Eu lembro que eu falava, gente, a gente tá em 2018, essas coisas acontecendo, 2019, essas coisas acontecendo, 2020 né? Um presidente que a gente tem realmente, né? É Enfim, difícil. Voltando um pouco pro seu processo criativo. tá. Você gosta de escrever em casa? Me fala um pouco sobre de onde vêm as ideias que você tem. Uhum, Fala um pouco disso, porque depois eu quero entrar em dicas, se você tiver algumas, além das que você já deu, daquele método lá dos 8 approaches, uhum, enfim, do mapa de temporada, aquele uhum, método que você falou. Me fala um pouco desse seu processo e para a gente cair em umas dicas ali, uhum. que tem um pessoal pedindo. Deixa eu. Tá. Tem o pessoal pedindo. O seu processo criativo, assim, você gosta de escrever em casa, Ah, tá. Então, olha as só. ideias vêm da onde? Tá. Então, eu, por exemplo, sei lá, eu peguei um tema para escrever um projeto de série e, cara, que eu aprofundei nele e dele, quando você pesquisa é uma coisa muito interessante, assim, que você acha histórias muito legais, você acha universo, você encontra, às vezes, um personagem que é interessante. Por exemplo, esse longa que eu vou escrever é sobre uma família que se refugiou no Rio de Janeiro, assim, e é o primeiro caso de carro refugiado no Brasil, e é hilário, porque eles estacionaram na frente de Copacabana e o carro não podia sair de lá, e aí eu vou meio que, enfim, fazer a trama de cada personagem relacionada ao carro, enfim. Então, assim, eu descobri isso quando eu estava fazendo uma pesquisa, eu fui para o Rio, para essa série que é o Sem Fronteiras, cara, chegou essa história, assim, sabe? E, e aí é um tema que eu venho aprofundando, assim, sabe, bastante há alguns anos, e, cara, quando você chega nesse tema, meio que surge, assim, sabe? É, Então, a maioria das suas ideias vem de pesquisas mesmo, ou de alguma coisa que você esbarra, assim, de notícia, de jornal. por exemplo, o Requilha veio de uma reportagem de jornal que eu li, que era de um mendigo que morava aqui na 303, que todo mundo adorava ele e tal, e enfim, aí eu tive a ideia daí, assim, sabe? Deixa eu ver o que mais. Cara, então, o interessante é você, tipo, sei lá, definir um universo, um tema, alguma coisa assim, pesquisar sobre ele pra vir as ideias, assim, porque às vezes já chega uma coisa pra mim, sacou? Que nem o da Dani. A Dani falou, ah tá, o da Dani. A Dani falou, bom, então, eu tô querendo escrever aqui sobre Jardim Cerrado, essas coisas. E aí eu fui pesquisar personagem e tal, e aí, tipo, falei, cara, vamos então plantar um Jardim Cerrado num balão em Brasília. Tipo, a personagem, ela chegou com uma fala assim, cara, eu nunca entendi porque Brasília tem esses, né, tipo, tem esses jardins com flores que não são daqui, são flores exóticas, europeias, que aí, tipo, elas não duram, e aí você tem que gastar água, e tem que ficar trocando, e a manutenção é uma grana, então por que que não faz jardim de cerrado e tal? Eu, cara, então eu vou fazer esse experimento, entendeu? Aí, cara, eu acho que é questão de lendo, conversando também. E assim, tem o meu processo criativo sozinha,
tipo, que tem criatividade, mas mais do que a criatividade, eu acho que é organização e matéria-prima para você, né, se nutrir mesmo, entendeu? Então, referências, essas coisas todas. E também tem o processo da escrita colaborativa, assim, sabe? E quando eu falo escrita colaborativa, não é só, não é só sala de roteiro, mas, por exemplo, você passar as suas ideias, contar suas ideias para algumas pessoas, perguntar o que elas gostam, passar o que você escreveu para elas lerem. Eu faço isso direto, cara. Eu mando, falo, me conta Faz aí. os testes, né, com as pessoas já, tipo de feedback mesmo. Tipo, e às vezes nem é da área, assim, sabe? Aí, por exemplo, uma coisa que eu coloquei pra mim é que, por exemplo, série, eu nunca mais na minha vida escrevo sozinha. Assim, tipo, sala de roteiro é a coisa mais maravilhosa, é uma riqueza de ideias, assim, sabe? A gente É pode muito falar da sala de roteiro? Pode, né? Não roteiro. tem nada no contrato, não, né? Não, acho que não. Não, né? Enfim, A gente não pode falar da metodologia das coisas, mas eu acho que da experiência não tem problema. não tem problema, né? É Então, muito rico, né? Muito, é impressionante, né? O exercício de desapego, de. e assim, e não só a sala de roteiro, assim, como a escrita colaborativa no sentido de que, por exemplo, é, eu tô fazendo umas escaletas que aí o Igor, que é um amigo fofinho, o Igor Azeredo. Ai, gente, olha, eu só dou bola fora, eu confundo os nomes todos, mas enfim, a gente debate, eu falo, ó, eu pensei nisso, nisso, nisso. Ele aí, se fizer assim, aí eu, legal. Aí o que que você acha disso? Cara, eu tenho a impressão que, assim, os meus roteiros eu preciso de alguém pra contar, pra ver o que ela acha, assim. Ah, isso é muito legal, pô. Por Tu já vai exemplo, testando com o tipo de audiência ali que você tem, né? e é legal também conversar sobre aquele determinado assunto com, sei lá, pessoas que conhecem mesmo, assim. Por exemplo, a Mani do Véu de Amani é muçulmana, e aí, tipo, eu tenho uma amiga que é a Aline, que o pai dela é muçulmano, assim. Aí eu pedi pra ela mandar pro pai dela, não tem de medo, porque, né, um biquíni, gente, ele vai... Mas, assim, meio que validou, assim, sabe? Enfim, eu acho que tem que ter muita pesquisa, ainda mais quando não é exatamente sobre você, assim, sabe? Não é exatamente a sua história. Sempre tem a nossa história, né? Mas assim, eu acho que o universo está aí, tem histórias para ser contadas e vamos escolher histórias, né, legais e que enalteçam. E você tem mais dicas, assim, além das que você falou? Por exemplo, o Rafael ontem falou que ele cola um post-it na frente do computador dizendo 3 páginas por dia. Quando eu disse de organização e não de criatividade, é que realmente esse negócio de sentar e postergar, às vezes, é um saco, né? Eu imagino que isso acontece com todo mundo e às vezes eu me culpo muito por causa disso. Mas o que eu tento fazer é o método Pomodoro, que é o seguinte, vocês já ouviram falar? Não sei. Que é Seja, do timerzinho. que é assim, cara, você tem sites assim, né? Você coloca lá, cada pomodoro equivale meio que a 20 minutos, 25 minutos. Então, assim, você coloca 25 minutos, trabalho, aí às vezes eu emendo, trabalho mais 25 minutos, aí paro para descansar. Aí volto. Porque ele diz que assim, que a cada 4 pomodoros você descansa meia hora e depois você volta 4 pomodoros, que dá 2 horas, assim. Entre um e outro você pode descansar uns 5 minutos. Claro que não é uma coisa assim, mas isso me ajuda muito a ter organização. E é, A Marília tá falando aqui, né? Como você se motiva a escrever quando não existe um prazo no horizonte? Então, Marília, ontem a gente assistiu uma live do Rafael que ele dá essa dica. Ele tem um post-it que fala 3 páginas por dia. Porque 3 páginas por dia ele consegue se organizar num dia bem atarefado, de sentar ali 1 hora para se dedicar a escrever as 3 páginas. tem uma outra coisa também, que é o seguinte: quando a gente tem prazo só com a gente mesmo, que é o caso desse projeto que eu estou terminando agora, a gente não tem que dar satisfação para ninguém. E a gente acaba deixando por último, assim, sabe? Cara, é impressionante. Tipo, se eu tenho um compromisso com o roteiro, cara, eu nunca furei prazo. Sério, nunca. Nunca furei prazo, assim, sabe? Tipo, a não ser que a pessoa for comigo, tem que remarcar. Então tá, agora eu não posso. Mas, assim, uma dica é ter alguém, que é o que eu tô fazendo com o Igor, pra você compartilhar. E aí você tem meio que uma Sabe qual é o nome disso? O chefe cobrança. imaginário.
Não, mas não é imaginário, não, assim. Tipo, por exemplo, o Igor, toda semana ele vai lá e lê escaleta ou a gente discute um negócio, Não, assim, mas assim, o sabe? nome dessa técnica é o chefe imaginário. Tipo, você fala para a pessoa, vamos combinar daqui 2 semanas eu te entrego um primeiro tratamento, seja os Aí, sócios, seja alguém, e aí uhum. você se obriga a ter que escrever nessas 2 semanas. É, Ele, cara, ele não é seu chefe, mas é como se ele fosse um chefe que você prometeu uma entrega. Então. entendi. É meio que um compromisso social que você tem com uma outra pessoa, assim, sabe? E Exato. como eu não gosto de lidar com as pessoas, então, tipo, eu vou fazer. Assim, já furei bastante com o Igor, mas assim, tipo, mas a coisa anda, entendeu? Tipo, eu tenho um horário estabelecido que eu vou trabalhar aquele negócio, o resto da semana eu, eu, eu trabalho. Por isso que eu falei assim, cara, eu nunca mais faço série sozinha, assim. E não se deve fazer série sozinha mesmo, assim, cara, sala de roteiro eu acho uma coisa muito Nossa, legal. achei fenomenal aquele mapa de temporada com todo mundo dando palpite, jogando ideia. É, cara, é muito legal. E aí você pega as ideias da, assim, a criatividade. Você pega as ideias da vida. Cara, eu não sei se a Nath tá aí, mas é uma amiga minha. Lembra que eu falei pra você a história do namorado dela que, cara, fez maior escândalo e tal? Eu não devia ter falado isso, desculpa, mas enfim. Mais uma coisa que você não devia ter falado. Cara, eu dou tanto Aí já golpe. falou, vai, que Nath que é? Qual o sobrenome? Não, é Fernanda. Enfim, ela conta, a Fernanda, ela Hum. contando umas histórias muito engraçadas, assim, sabe? Que, tipo, eu sempre falo pra ela, cara, fulana, eu vou contar agora a história, tá? Desculpa, se eu não tivesse falado o nome da pessoa. Mas assim, ai, cara, eu vou usar ainda, tipo, essa história em alguma história, assim, sabe? A gente, tipo, chegou a levantar ela lá na sala de roteiro, foi muito engraçado, mas acabou não passando. Então, eu acho que, cara, também a experiência de vida, as histórias, observações que você faz das pessoas, assim, sabe? Elas meio que também ajudam na criatividade, assim. Você acaba linkando com a história, assim. Com certeza, você leva um pouco, né, da vida da gente para o roteiro, não tem jeito. É, diz uma coisa, o que você poderia falar para a galera de cinema de Brasília que está nessa quarentena, que está em casa, porque a gente acaba tendo contato ali nas redes sociais com pessoas que realmente, cada um está enfrentando um monstro, né? Tem uns que estão enfrentando um monstro menor, tem uns que tinham um pé de meia, tem uns que exercem uma função que se permitem a ficar em casa com uma tranquilidade maior. Mas, É, assim, tem gente que realmente está meio que desesperado, que ganhava era a conta do mês. cara, Assim, e até uma ideia do Enquadra é também trazer os profissionais de Brasília que estão em casa para que as pessoas que estão assim mais ansiosas, enfim, mais preocupadas, vê que está todo mundo ali em casa, de uma certa forma, tentando superar um dia de cada vez. O que você teria para falar para esse pessoal aí que está em tem casa? tem algumas áreas que estão andando, que é tipo desenvolvimento, que é escrever e pós-produção, né? Então acho que, cara, se a pessoa escreve, é roteirista e tal, e tá sem nada agora, eu acho que, cara, é focar, estudar e, cara, criar projetos, assim, sabe? Porque eu acho que no futuro as coisas vão acontecer sim. Agora, a grande preocupação que até o pessoal lá da BCV, que é a Associação Brasileira de Cinema e Vídeo, tá tendo é com os técnicos mesmo, assim, sabe? Porque, por exemplo, saiu esse edital do FAC agora, mas esse edital do FAC, que é emergencial, não chega aos técnicos, até porque eles não têm SEAC, que é o certificado que você tem que ter para poder entrar em qualquer tipo de edital, né, FAC, assim. Então, o pessoal da BCB estava tentando, e também eu sei que tem o pessoal da Frente Única também, está tentando algumas medidas de emergência para o setor, uma, sei lá, um valor mesmo, assim, sabe? De, tipo, tirar de alguma, sei lá, conversar com os políticos e tal, para conseguir tirar de alguma fonte, para poder fazer meio que uma medida emergencial, assim, sabe? Cara, a situação é muito complicada, assim, mas, assim, eu acho que vai passar, vai demorar, mas eu acho que vai passar, só que os paradigmas vão mudar e, cara, eu não sei. Eu acho que é um dia de cada vez mesmo. Eu acho que quem tiver, se você conhece alguém, eu estou falando aqui já para o pessoal aqui da rede de audiovisual, né? Alguém que está mais ansioso porque acha que vai passar necessidade, alguma coisa assim, para entrar em contato com a gente, que a gente tenta articular com
com os nossos grupos de WhatsApp, com as associações, para não é resolver o problema, mas pelo menos tentar ajudar de alguma forma, né? Eu sei que as associações, porque eu estou numa delas, estão bem preocupadas com isso, assim, né? Então, realmente, as pessoas estão tentando correr atrás de medidas O emergentes. André que era o dono da CUT, eu não sei se você frequentava a CUT Vídeo. CUT era na 210, eu ia lá alugar fita quando era pequena. Ele está perguntando aqui, vocês acham que o isolamento forçado está fazendo as pessoas verem muito mais filmes, séries, ouvindo mais músicas e valorizando as artes? Se essas pessoas vão valorizar. Cara, eu espero que sim. Eu espero que sim, mas, cara, é impressionante porque tem algumas pessoas que, né, tipo, pessoas muito extremistas, que, cara, não conseguem enxergar isso, não conseguem nem ter noção de que o que elas estão assistindo foi feito por, né, profissionais e que, cara, não é. Deve ser Eu passando. acho que se a gente tivesse, se a gente mesmo já tivesse a consciência de que a gente sabe, que a gente é muito, que isso é muito importante, que isso é muito bom de continuar acreditando nesse sonho de trabalhar com arte, porque a gente sabe que no momento desse a gente consegue ainda fazer os dias ficarem mais fáceis com Uhum, arte, né? Graças à arte. Eu acho que isso já é uma. Se a gente consolidar essa nossa consciência, uhum. eu acho porque tem gente que realmente Tem gente que não, cara, ainda mais nessa não tá nem polarização, aí, não vai mudar e. não escuta, assim, sabe? E aí eu fiquei um pouco triste porque quando saiu, acho que em São Paulo, algum tipo de medida emergencial que o governo ia dar para as pessoas de cultura, e aí teve uma reação, assim, bem triste, assim, sabe? Tipo, na internet. Ah, dá dinheiro para vagabundos. Foi bem foda, assim. Então, realmente as pessoas não têm, as pessoas, né? Não as pessoas, mas Quem, tem essa visão, né? Tipo, mas quem não tem essa consciência. não tem muita noção, assim, sabe? Tipo, que é trabalho, que, enfim. Bom, Rezinha, eu queria te agradecer. Já temos aí 1h10 quase de papo. Viu como não foi difícil? E eu queria te convidar para assistir os próximos. A gente está com o Iberê na segunda, a gente vai começar a divulgar. Uhum, E aí ele vai falar um pouco sobre a direção, o novo projeto dele que tem a ver com a quarentena. uhum. E eu vou perguntar para ele muito sobre a relação do diretor com o roteiro. Ah, legal, vou assistir, vou ficar fazendo perguntas para ele. Então, eu sempre faço Eu queria perguntas. te agradecer muito, 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 muito por ter topado, por ter ficado aqui hoje, por ter vencido sua vergonha, Desculpa pelas bolas fora. por ter ajudado na divulgação, por tudo. Foi sensacional. Massa. Agradecer todo mundo e uma das ideias desse enquadro foi isso mesmo. Dar uma movimentada no pessoal que está em casa, do cinema, de Brasília, e levar um pouco de informação útil, ponto de vista, tranquilidade, para mostrar que a gente também está aqui na casa da gente, vivendo um dia de cada vez, enfim. E queria te agradecer mais uma vez por ter topado e a todo mundo que nos prestigiou aí. Eu queria agradecer também, valeu pelo convite. E, cara, fiquei mó emocionada, fiquei mó feliz, assim. E todo mundo que assistiu também, muito fé. E eu acho que, cara, sobre o que tá acontecendo, eu acho que, tipo, tentar tirar energia também de ficar ouvindo o tempo inteiro sobre a pandemia, o vírus, essas coisas, para poder, tipo, focar em outras coisas, assim, sabe? Inclusive na sanidade mental. É difícil, mas, enfim, eu acho que talvez isso seja, tipo, uma boa forma de tentar ir driblando aí. Quem é roteirista. Hoje eu vi no Quebrando Tabu para. Vai ler um livro de um autor que você gosta, assiste uma comédia romântica, É, a dá gente, uma, dá uma leveza assim no dia para poder pra segurar a poder, voz. assim. E, cara, com os técnicos, vamos juntar aí as associações, inclusive, né, tipo, para poder fazer o que a gente pode para quem tá à nossa volta, porque isso, nossa, pegando pesado isso daí. Beleza, Rê. Um Então tá. beijão, boa noite. Obrigada, gente. Durma Valeu. bem, durma bem e a gente se vê na segunda, então. Se você for assistir o do Iberê, segunda-feira, estamos aí. Perguntas.
Ere Carvalho, diretor, roteirista de Brasília, do último Cine Drive-In, do Homem Cordial e futuramente do Lockdown, Covid-19. Isso. Massa. Segunda-feira, 19 horas. Valeu, gente. Obrigado, Rê. Segunda-feira é nóis. Beijo. Tchau, gente! Tchau, tchau.